Nós temos os pelecípodas, os bivalves. Os pelecípodas, eles são o grupo das ostras, do mexilhão e dos mariscos. Eles são aquáticos, eles têm essa concha com duas valvas aqui, olha, ela abre em dois e geralmente de sexos separados. Então, é o grupo das ostras, mariscos e mexilhões. Gente, características importantes. O pé dele é como um prolongamento que sai da concha, que pode servir como elemento para escavar ou fixar o animal ali. Eles não têm a rádula, aquela língua raspadora, pois eles são filtradores. Então, eles vão retirar os nutrientes da água. Isso quer dizer que se a água estiver poluída, eles retêm a poluição. E aí, se você se alimentar da ostra, você pode ingerir substâncias tóxicas, o que pode ser até fatal. E os mexilhões, eles se fixam ao substrato, então, por meio desses filamentos, com substâncias adesivas, que são secretadas pelo pé, chamado de bisso. E a maioria possui o pé em forma de um machadinho, frequentemente usado para cavar. E eles têm essa estratégia de produzir a pérola. A pérola, na verdade, é uma estratégia de defesa desse grupo. Porque, assim, quando entra um objeto estranho dentro dele, por exemplo, um grão de areia, e ele fica entre a concha e o manto, o corpo dele tem que isolar isso para ele não ficar em contato, porque é estranho para ele. E aí ele vai colocando células epiteliais que vão secretando sobre ele inúmeras camadas de nácar, que é um material calcário. E isso vai originar a pérola. Então, na verdade, isso é o seguinte: entrou uma substância estranha e ele vai ter que encapar ela para ela não ficar em contato com ele. Como se você não quisesse pôr a mão em alguma coisa e você encapasse essa coisa para pôr a mão nesse negócio encapado. Ele faz isso, só que daí ele encapa essa substância e deixa lá. E essa capa é a pérola que a gente utiliza, né, muitas vezes na indústria de joias. Nós temos aqui então a pérola, produzida por algumas espécies de ostra, que ocorre quando um grão de areia ou a larva de um verme penetra entre a concha e o manto. E essa fabrica várias camadas de nácar ou madrepérola, que é uma substância brilhante da concha dos molúsculos composta de carbonato de cálcio ao redor do corpo estranho. E aí a gente pode utilizar isso comercialmente. É um sistema de defesa deles, mas que tem um valor comercial. E também existe a produção artificial, em que eles introduzem na ostra uma pequena bola de madrepérola, retirada de uma concha, com cerca de 3 ou 4, com cerca de 3 quartos do tamanho final desejado, e demora no mínimo 3 anos para ela ficar pronta. E aí a gente tem a produção aqui da pérola. E nós temos os cefalópodes, que o nome já diz pés na cabeça, né? Nós temos aqui os tentáculos diretamente na cabeça. Os representantes são os polvos. Os polvos, eles não têm concha. Lula, que tem uma concha interna e reduzida. O náutilo, que tem uma concha externa. E nós temos aqui o choco ou o ciba. Nós temos aqui o polvo, ele tem grandes olhos, ele tem os tentáculos, que são os pés transformados, e ele tem um sifão, que faz o jato propulsão. Ele puxa e solta a água para ele se locomover rapidamente. Lembrando que ele tem um sistema circulatório fechado, que garante rápido movimento e maior tamanho. São marinhos. Ele tem os pés transformados em braços ou tentáculos com ventosas, utilizados para locomoção, manipular pedras e outros objetos e captura de presas. Curiosidade importante, gente, já ressaltei para vocês sobre os moluscos na ingestão dos bivalves, tipo a ostra, como eles são filtradores. Se eles estiverem num ambiente poluído, essa poluição vai para ele e vai para o alimento. E você pode se intoxicar, sendo até uma vítima fatal. Então, cuidado na alimentação dos bivalves. Espero que tenham compreendido e até a próxima.